Em 1982, Kalinka, uma menina de 14 anos, foi passar as férias de verão junto com sua mãe às margens do Lago de Constança, na Alemanha. Mas o que nenhuma delas sabia é que essa decisão teria um final horrível. Além disso, esse caso só teve uma conclusão, porque o pai de Kalinka passou quase 30 anos buscando justiça para sua filha. Então fica até o final, que hoje eu vou contar para vocês toda a história por trás desse caso. Já deixe o seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Kalinka era uma jovem adolescente que tinha uma vida tranquila em Casablanca, no Marrocos, onde nasceu e morou por alguns anos. Em Casablanca, Kalinka morava com seu pai, André Bamberski, sua mãe, Danielle Gonin, seu irmão Nicolas e, aparentemente, a família tinha uma boa convivência. Porém, em meados de 1970, os pais de Kalinka conheceram o médico cardiologista Dieter Crombach, que trabalhava no consulado alemão como médico, e a sua segunda esposa. Segundo o site The Guardian, a primeira esposa do Dr. Crombach havia morrido aos 24 anos em circunstâncias que não foram esclarecidas. Nesse meio tempo, Danielle e Crombach entraram em um relacionamento sem que seus companheiros soubessem. Em 1974, os pais de Kalinka se mudaram para a França, e um ano depois, Danielle e André se divorciaram e Danielle se casou com Crombach. Danielle então deixou os dois filhos com André e foi viver junto com o novo marido em Lindau, na Alemanha. Porém, em 1980, André não pôde mais ficar com as crianças por não conseguir encontrar uma boa escola para elas e teve de passar a guarda dos filhos para Danielle. Kalinka e Nicolas foram morar com a mãe na Alemanha e em julho de 1982, toda a família, se inclui os dois filhos biológicos do Dr. Crombach, foram passar as férias de verão em uma casa perto do Lago de Constança. Tudo seguia tranquilamente, até que em 9 de julho daquele ano, o médico achou necessário que Kalinka tomasse um suplemento de ferro para supostamente melhorar o seu bronzeado. Pra quê? Danielle consentiu em deixar Crombach aplicar a injeção em Kalinka, mas o que provavelmente Danielle não sabia era que naquela mesma noite Crombach daria uma pílula tranquilizante para Kalinka sem qualquer motivo plausível. No dia seguinte, em 10 de julho de 1982, Kalinka foi encontrada sem vida na cama em que dormia. De imediato, Danielle pensou no suplemento que Crombach havia aplicado em Kalinka na noite anterior, mas ele logo respondeu que não era possível, pois era apenas um suplemento de ferro. O corpo de Kalinka então foi levado para fazer uma autópsia para que pudesse ser determinado a causa de sua morte. Durante a autópsia foram encontrados uma série de evidências bizarras, que inclui sangue fresco ao redor de sua genital que havia sido rasgada e uma substância branca dentro dela, além de várias marcas de injeção em seus braços, perna direita e tórax. De acordo com o médico legista que estava presente durante a autópsia do corpo de Kalinka, Crombach também estava presente no local. Outra coisa bizarra desse caso é que o médico legista que analisou o corpo de Kalinka nunca analisou a substância encontrada, além de que ele removeu as partes íntimas de Kalinka sem qualquer explicação. O resultado da autópsia foi de que a causa provável da morte foi por asfixia enquanto Kalinka dormia. O pai de Kalinka estava convicto de que Crombach era o responsável pela morte da filha, principalmente depois que ele leu o relatório da autópsia 4 meses após o enterro da filha, o que reforçou ainda mais a sua convicção de que Crombach havia assassinado sua filha para ocultar um crime de violência sexual. Crombach negou ter qualquer associação com a morte de Kalinka. Ele afirmou ter aplicado a injeção de suplemento de ferro e cobalto na menina na noite anterior, mas negou ter abusado dela ou administrado qualquer substância que induzisse ao sono. O pai de Kalinka fez de tudo para descobrir o que aconteceu com os órgãos que foram retirados da filha. Até ligou para a ex-mulher para explicar que queria ver a análise dos órgãos removidos, mas ela o acusou de conduzir uma vingança contra o atual marido. Então, em 1985, as autoridades alemãs finalmente responderam às inúmeras tentativas de André de ter os órgãos sexuais removidos de sua filha reexaminados e testados judicialmente. As autoridades afirmaram que os órgãos removidos haviam sido devolvidos à França junto com o corpo de Kalinka. O caixão lacrado de Kalinka foi devidamente exumado, porém os órgãos sexuais não estavam lá. Como Kalinka tinha nacionalidade francesa, seu caso se tornou jurisdição da França. Porém, como ela faleceu na Alemanha, os investigadores alemães também tinham participação no caso. As circunstâncias desse caso acabaram dividindo os investigadores alemães em franceses,
o que dificultou para que o caso de Kalinka fosse julgado de forma justa. Por fim, em 1987, os promotores alemães acabaram decidindo que a morte foi acidental e que não havia provas o suficiente para investigar Krombach por abuso sexual. Consumiram com os órgãos da guria, vai examinar o quê? O tribunal francês acabou discordando do veredito dado pelos alemães e fez um requerimento para que Krombach fosse extraditado da Alemanha para que o julgamento fosse feito na França, já que se tratava do assassinato de uma cidadã francesa. O problema é que o tribunal da Alemanha negou a extradição de Krombach, alegando que não havia motivo e nem provas para que Krombach fosse julgado na França. Alguns anos mais tarde, em 1995, o tribunal francês contatou Krombach e marcou uma audiência, e como ele não apareceu, ele foi considerado culpado e condenado a 15 anos de prisão. Porém, como Krombach residia na Alemanha, não era possível executar o mandado de prisão, então essa acusação acabou sendo anulada. Então, como a justiça alemã já tinha encerrado o caso, Krombach continuou exercendo a profissão livremente na Alemanha. Até que em 1997, depois que uma jovem de 16 anos alegou ter sido drogada e violentada sexualmente durante uma consulta com Krombach, ele acabou confessando esse crime e foi sentenciado a 2 anos de prisão. 2 anos. Depois que esse segundo caso veio a público, outras 5 jovens relataram ter passado por essa mesma situação enquanto estavam em uma consulta com o Dr. Krombach. 2 irmãs chegaram a relatar que ele aplicou injeções de cobalto de ferro e as estuprou. Elas contaram para a mãe, mas ela as repreendeu, declarando que Krombach era um bom homem. Após sair da prisão, Krombach continuou exercendo a profissão de medicina ilegalmente, já que ele havia perdido o direito de exercer a profissão depois que ele confessou ter drogado e abusado daquela jovem em 97. Mas foi só em 2007 que Krombach foi condenado a 28 meses de prisão por exercer a medicina ilegalmente. Porém, ele foi solto da prisão no ano seguinte, em 2008. Mas calma que a história de Kalinka não acaba por aí. Apesar do Tribunal da França ter sido impedido pelo Tribunal Alemão de fazer um julgamento justo para o caso de Kalinka, o pai de Kalinka, André Bamberski, foi a peça-chave para que o caso de sua filha tivesse pelo menos um julgamento adequado. Levou quase 30 anos, mas André nunca esqueceu o que Krombach fez para sua família e fez o que era necessário para que o assassino de sua filha fosse julgado e condenado pelo crime. Como Krombach era um cidadão alemão e o tribunal alemão se recusava a extraditá-lo, André teve de pensar em uma maneira de tirar Krombach do país e levar ele para a França. Krombach jamais sairia da Alemanha e iria para a França, pois sabia que se fizesse isso corria o risco de ser condenado pela morte de Kalinka. Então a única maneira que André tinha para fazer Krombach ir para a França era armando um sequestro. André sabia que provavelmente seria julgado por isso, já que sequestrar alguém também é um crime, mesmo que seja o assassino da sua filha, mas era o preço a se pagar para que a sua filha tivesse justiça. Ele entrou em contato com os sequestradores austríacos para executar o plano de sequestro. A primeira tentativa de André de executar um sequestro foi um fracasso. Ele havia contratado e pago cerca de 20 mil euros para que sequestradores profissionais realizassem o plano, porém, eles fugiram com o dinheiro e nunca deram notícias. Segundo o The Guardian, André se encontrou com um homem chamado Anton Krasnick, que se ofereceu para realizar o sequestro sem interesse financeiro, apenas humanitário. Então, em 17 de outubro de 2009, Anton e 2 cúmplices executaram o plano. Krombach foi sequestrado, amordaçado, espancado e levado de carro da Alemanha e entregue em solo francês, mais precisamente do lado de fora do gabinete do promotor de Mulhouse. Agora, Krombach já estava nas mãos da justiça francesa, mas mesmo assim levou 2 anos para que Krombach fosse julgado. Então, em 2011, aos 76 anos de idade, Krombach foi julgado e condenado novamente a 15 anos de prisão por violência deliberada que levou à morte involuntária. Krombach acabou confessando que, além de dar uma injeção de suplemento de ferro e cobalto para Kalinka, ele também deu uma pílula tranquilizante para ela na noite de 9 de julho de 1982, mas disse que nunca machucou ela. Outra coisa que Krombach relatou foi que, ao encontrar Kalinka sem vida, ele aplicou uma série de medicamentos numa tentativa de reanimá-la, explicando todas aquelas marcas que foram encontradas no corpo de Kalinka. Porém, segundo um médico legista, os medicamentos usados por Krombach para reanimar Kalinka não eram os medicamentos usados pela medicina para esse tipo de procedimento.
No dia do julgamento, André disse aos jornalistas que seu primeiro pensamento é em Kalinka, que prometeu a ela um julgamento completo e justo e que agora esse objetivo foi alcançado. As autoridades alemãs chegaram a fazer um pedido para as autoridades francesas para que Cronbach fosse solto e extraditasse André e Anton, porém esse pedido foi rejeitado. Como André também teve de cometer um crime para que sua filha tivesse justiça, ele foi julgado pelo sequestro de Cronbach e foi condenado em 2014 a uma pena de prisão suspensa em 1 ano. Anton também foi preso pelo sequestro de Cronbach, pois no dia do sequestro do ex-médico, ele acabou deixando do lado de fora um papel que continha seu nome, endereço e telefone. Cronbach acabou recebendo liberdade condicional em 2020, pois segundo um jornal francês, Cronbach estaria sofrendo de doenças cardíacas. Antes de encerrar, eu quero recomendar um filme francês intitulado Kalinka, que foi lançado em 2016, que conta toda a história desse caso. Então chegamos ao fim do caso de Kalinka, que graças à determinação de seu pai, seu caso teve uma conclusão. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o seu like e o mais importante, se inscreva no canal. Compartilhe também com algum amigo e se você quiser ver outros casos criminais, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Então é isso aí, eu sou Caroline Deis e até o próximo vídeo.